Conhece? Quem aí me conhece? Pouca gente. Ai, quem não me conhece, levanta a mão aí. Ai, que legal. Benção. Queridos, quem nunca me viu ministrar, eu sou o tipo de pessoa que eu sou bem carente ministrando. Então eu gosto que vocês interajam bastante comigo. Vocês prometem que vão interagir? Vocês prometem que vão interagir comigo? Me ajuda. Sabe, eu queria compartilhar algo antes de entrar especificadamente na palavra que o Senhor ele vem falando muito comigo desde o último Revolução do Reino. Quem estava aqui no último Revolução do Reino? Quem estava aqui? Legal. Vai ser uma bênção. Quem vai estar aqui no próximo? Quem vai estar aqui no próximo faz barulho aí, bem alto. A gente já vai estar... Cara, eu vou colocar o dobro de cadeira, porque só vocês não estão aqui. Imaginem os visitantes, então. Vai caber a galera. Legal. E quem esteve aqui no último Revolução do Reino pôde perceber que no momento em que eu comecei aqui a orar, algo que eu falei muito é sobre corresponder à presença de Deus, sabe? É algo que Deus tem colocado muito no meu coração. Eu não vou ministrar sobre isso, mas é o que eu quero compartilhar inicialmente para você entender um pouco para onde nós iremos conduzir a voz de Deus, aquilo que Ele tem para nós, amém? Toda vez que a gente está na presença de Deus, a gente tem que entender que Deus, Ele às vezes faz perguntas para nós. Quando nós estamos na presença de Deus, a gente tem que entender que às vezes Deus faz perguntas simples para cada um de nós. Às vezes Deus fala algo simples para você. Assim como na Bíblia, muitas vezes Deus fez perguntas complexas para muitas pessoas, para muitos homens de Deus. Mas Deus também fez perguntas simples. E sabe, se você ir também para fora da Bíblia, grandes homens de Deus, Billy Graham, Spurgeon, tantos homens, você vai perceber que eles foram homens e literalmente o Senhor honrou eles. Mas quando você vai ouvir o testemunho daqueles caras, eles eram pessoas simples, que deram respostas simples para perguntas que o Senhor fez. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes as pessoas acham que para você ser uma pessoa extremamente usada por Deus, você tem que fazer coisas complexas e, cara, eu vou subir no monte, vou jejuar por 12 horas, eu vou fazer um jejum que eu vou ficar 20 dias sem comer. Eu não estou dizendo que isso é errado. Se você sentir, você fizer com convicção e sinceridade, eu tenho certeza que Deus vai honrar você. Mas o problema é quando a gente começa a viver de uma maneira onde a gente pensa que a gente tem que fazer coisas complexas para ser honrado pelo Senhor, sendo que muitas pessoas na Bíblia e fora dela foram honrados por coisas simples. Diga comigo, coisas simples. Mais uma vez, coisas simples. Estou gostando de vocês. E muitas pessoas foram honradas porque deram respostas simples. Quando você vê o exemplo de Isaías no capítulo 6, a palavra vai dizer que Isaías ele estava de boa. Aí de repente Isaías deu uma onda, Isaías viu a presença do Senhor, Isaías viu o Senhor. O que Isaías falou? Ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor. E quando Isaías vê o Senhor, e ele diz isso, a palavra vai dizer que um anjo colou até um altar, pegou uma tenaz, pegou a brasa, chegou até Isaías e colocou a brasa nos lábios de Isaías. E quando aquela brasa tocou os lábios de Isaías, a palavra vai dizer que na mesma hora o Senhor fez a pergunta: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías responde: eis-me aqui. O que Isaías respondeu? Isaías não falou assim: Senhor, eu sou teu servo, estou no ministério há 23 anos e eu tenho formação em teologia. Isaías não respondeu: Senhor, eu sou teu servo, eu jejuo 3 vezes na semana, eu leio a Bíblia 3 capítulos por dia e eu faço tudo aquilo que o Senhor me pede, eis-me aqui. Não, Isaías era um cara pecador. Porém, quando ele entende o pecado dele, quando ele entende, ele corresponde. Ele estava na presença de Deus, ele correspondeu com aquilo. O anjo pegou a brasa, foi até Isaías, colocou nos lábios de Isaías, purificou os lábios de Isaías. Isaías ouviu a voz de Deus dizendo o quê? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías simplesmente, com a maior autoridade, falou: Senhor, eu estou aqui, pode me usar. Será que essa noite você consegue dar uma resposta simples para Deus? Será que essa noite você consegue dar uma resposta simples à presença de Deus?
Só que também tem a contrapartida, que quando você dá uma resposta muito simples, Deus também pode te usar para coisas muito complexas. Às vezes respostas simples você vai ter uma vida legal, mas às vezes uma resposta simples Deus também vai te usar com coisas grandes e complexas, amém? E por que eu estou falando isso? Mateus, por que você está falando isso? Sobre corresponder com a presença de Deus? Porque, cara, eu aprendi na minha vida que quando eu estou realmente na presença de Deus, em um ambiente de culto, eu preciso e eu tenho a necessidade de corresponder com aquilo que Ele tem falado para mim. Uma vez eu estava indo para a igreja, e quando eu cheguei na igreja, o Senhor me fez a seguinte pergunta. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês. Eu estou falando como se eu fosse bem próximo de vocês. Não sei se eu já comentei isso. Deus me fez a seguinte pergunta: Mateus, por que você está indo nesse culto de jovens? Eu falei para Deus: Deus, eu estou indo. Eu sou bem sério. Eu falei: Deus, eu estou indo porque os meus amigos estão lá, que eu gosto do louvor, que eu gosto de tudo aquilo que acontece, e etc, e etc, e etc. Eu falei tudo, menos de Deus. Aí Deus falou assim para mim: Mateus, mas e quando os seus amigos não estiverem mais com você? E quando o louvor não for bom? E quando tudo isso que você gosta não tiver mais? Qual vai ser a sua motivação para estar continuando a me adorar? Qual vai ser a sua motivação para estar literalmente na minha presença? Mateus, enquanto a sua motivação não for eu, você vai se frustrar, porque toda vez que eu te der algo, quando você receber aquilo, você vai se frustrar porque era só aquilo que você buscava. Mas quando a sua motivação de estar aqui nessa noite é de realmente receber a presença de Deus e corresponder com a presença dele, cara, você vai sair daqui, mas você vai querer muito mais. Vocês estão comigo? Cara, você vai sair daqui, você vai desejar muito mais. Só que vocês têm que ter uma mentalidade consciente para saber corresponder com a presença de Deus, amém? Correspondam com a presença de Deus. Nós correspondemos com Deus através do nosso momento de adoração aqui. Como? Cantando. Nós correspondemos a Deus no momento de dízimos e ofertas. Como? Oferecendo os nossos recursos através dos nossos dízimos e ofertas. E chega na hora da palavra, a gente faz o quê? Fica de boca calada, meu irmão, sem fazer nada, parece um velório. O Espírito Santo nessa noite, Ele te chama para corresponder com a presença dEle. Então, meu irmão, por favor, enquanto eu estiver ministrando, eu não vou ficar pedindo para você dar glória, eu não vou ficar pedindo para você dar aleluia, eu não vou ficar pedindo para você levantar sua mão e falar assim, ó, pega aí, já era para você ter dado glória. Eu não vou ficar falando isso para você. Cara, por favor, corresponda com aquilo que o Senhor tem falado no seu coração, né? Se o Senhor falou no seu coração, dá um glória. Mateus, eu tenho vergonha de dar glória, eu dou um aleluia baixinho. Então dá um aleluia baixinho. Se o Senhor falou no seu coração e você quer sair correndo aqui, meu irmão, sai correndo. Mateus, mas eu tenho vergonha de correr, então eu vou chorar. Então corresponde chorando com a presença de Deus, meu irmão. Mas por favor, não saia daqui da mesma maneira, não saia daqui da mesma forma, com Deus te fazendo perguntas culto após culto, oportunidades após oportunidades, e você continua calado, com vergonha de quem está do seu lado, achando que essa pessoa vai julgar você. Vou falar um pouco do meu testemunho, ó, como se eu fosse nascido fora da igreja. Para quem não me conhece, eu sou filho de pastor. Meu pai não, ele não é mais pastor de uma igreja, mas eu sou filho de pastor, e por muito tempo da minha vida eu cresci nesse ambiente e ser um filho de pastor. Tem filho de pastor aí? Você tá ligado, né? E eu cresci nesse ambiente. Só que meu pai, infelizmente, por um período da vida dele, ele recebeu uma direção de Deus de estar saindo do meio pastoral. Ele teve algumas frustrações, não com Deus, mas com homens. E Deus ao mesmo tempo direcionou ele para viver outra coisa. Só que eu cresci vendo meu pai naquele sofrimento, pessoas que falavam mal do meu pai, pessoas que tinham inveja do meu pai. E cara, quando eu era adolescente, há muito tempo atrás, eu tô com 22, há muito tempo atrás, eu lembro que eu era bem frustrado quanto a coisas que falavam sobre pastor, liderança e etc. Só que, cara, família de quem é crente, você sabe como é que é. Todo mundo olha pro filho de pastor e fala assim, tu vai ser o quê? Pastor, não vai falar que você vai ser engenheiro. Apesar do meu pai desejar muito que eu fosse um engenheiro, não sei. Mas
Filho de pastor sempre vai crescer ouvindo isso, sempre. Quem é filho de pastor sabe, vai crescer ouvindo isso. E eu cresci frustrado com isso, sabe? Eu tinha raiva, eu tinha literalmente raiva, porque eu ficava imaginando assim, cara, meu pai foi pastor, ele sofreu tudo aquilo. Eu não quero ser. Eu não quero ser pastor, eu não quero ser líder, eu não quero ser nada. Só que eu ainda era crente, eu ainda tinha sempre o desejo e a vontade de ser usado por Deus, amém? E eu lembro que há mais ou menos 4 a 5 anos atrás, uma oração que eu fiz por, em média, 1 ano e meio, eu memorizo muito as coisas que eu falo para Deus, eu fiz por 1 ano e meio da minha vida, eu sempre falava assim para Deus, eu me ajoelhava no pé da minha cama, eu falava assim, Deus, olha eu dando ordem para Deus, Deus, eu não quero ser pastor, eu não quero ser líder de jovens, eu não quero nada que envolva a igreja, mas se tem algo que eu quero, Jesus, é influenciar pessoas, para que essas pessoas influenciem mais pessoas. Eu só pedia isso para Deus. Eu não pedi ministério. Eu não acho errado você pedir ministério, tá ok? Se você quiser orar para Deus te levantar como pastor, amém. Mas eu não pedia ministério para Deus. Eu só falava isso, Deus, eu não quero ser nada que envolva igreja. Mas se possível, eu quero ser alguém que influencie pessoas. E essas pessoas irão influenciar pessoas. Eu quero ser alguém que vai transformar a vida de pessoas. E essas pessoas vão transformar pessoas. Era a minha oração. E eu fiz por 1 ano e meio da minha vida. Ah, Mateus, mas por que você está contando um testemunho que é seu? Qual que é a parte do glória a Deus e da bênção que eu vou levar para minha casa? A parte que entra vocês nessa parada, meu irmão, é porque eu não estou falando de mim. Eu estou dizendo que se eu estou aqui, é porque as pessoas que o Senhor vai começar a levantar para transformar vidas são você que está me ouvindo. Você não entendeu, cara. A parte mais engraçada da história não é eu que estou aqui, mas é você que está ouvindo. Porque toda vez que eu estou num ambiente cheio de gente, sabe o que é nítido Deus falar para mim? Deus fala sempre assim para mim, Mateus, olha para as pessoas. E se vocês vão começar a reparar, toda vez que eu estou aqui, às vezes eu paro e fico assim, ó, olhando para a cara de todo mundo. E Deus fala, Mateus, você olhou para as pessoas? Eu digo, sim, Jesus. E Ele me diz assim, essas são as pessoas que você tanto orou, dizendo que queria influenciá-las e que elas seriam uma influência. Essas são as pessoas que você tanto orou falando, Deus, eu quero transformar vidas e que essas pessoas transformem vidas. E que essas pessoas transformem realidades. Cara, talvez você tenha um chamado pastoral na sua vida, talvez você tenha um chamado para ser evangelista, talvez você tenha um chamado de ministro de adoração. E algo muito forte que Deus fala no meu coração é que é o seguinte, quando Ele libera uma palavra sobre a sua vida, não é porque você vai se tornar, no Espírito você já é, você não tem o título humano. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, quando eu estou ministrando para vocês, eu quero que vocês entendam que eu não estou ministrando para futuros pastores de Sorocaba e do Brasil. Eu não estou ministrando para futuros evangelistas que vão mudar a nação. Eu não estou ministrando para futuros grandes adoradores, mas eu estou ministrando para pessoas que já são, elas só não são reconhecidas pelos homens. Mas o Senhor já reconhece você. O Senhor já sabe que você é um grande homem de Deus. Quando o Senhor começou a me direcionar para mim ser crente, que eu era filho de pastor e eu não era tão crente assim, eu lembro que eu fazia tanta coisa, gente. Uma das coisas que é o meu espinho na carne, e eu falo para as pessoas, é meu ensino médio. Meu Deus, eu tenho vergonha com o ensino médio, vergonha. Eu lembro que no último dia de aula a gente levou uma churrasqueira para a escola, e eu sempre tive essa coisa de influenciar as pessoas pro mal na época. E eu lembro que a gente levou uma churrasqueira elétrica para a sala, dentro de uma mochila. A gente chegou na sala e eu falei para a professora de artes, a Érica, espero que um dia ela veja isso. Eu falei, professora, a gente vai fazer churrasco aqui. Ela falou assim, pelo amor de Deus, não façam isso. Eu falei, a gente vai fazer um churrasco aqui. Ela falou assim, então eu vou me retirar. Eu falei, então por favor, se retire, que a gente vai fazer um churrasco aqui. Vocês dão risada, mas não mesmo em mim. E eu lembro que ela se retirou. E a gente ligou a churrasqueira, cara, não deu nem pra tostar a carne. Faz ideia, né? Demora pra assar carne, jovem não pensa direito. E eu lembro que a gente ligou a churrasqueira, colocou uns queijos, até salsicha tinha. Sério, tinha salsicha. E a gente colocou na churrasqueira, deu nem tempo. A diretora passou, sabe quando começa a pingar a gordurinha de carne assim na churrasqueira e dá aquele cheiro? Quem sabe o que eu tô falando? Cara, começou a pingar gordura de carne assim na churrasqueira elétrica.
começou a dar um cheiro de carne, de churrasco na sala, e bem na hora a professora, a diretora passou, voltou e falou: vocês estão fazendo churrasco na sala? A gente falou: a gente está fazendo churrasco na sala. E ela falou assim: o que eu faço com você? Porque eu não posso te dar uma advertência, hoje é o último dia de aula. Eu falei: não faz nada, espera acabar do horário, a gente vai embora e tá formado. E esse era o Mateus antes de ser crente. Por que eu estou dizendo isso? Porque por muitas vezes eu influenciei pessoas pro lado do mal, pro lado escuro das trevas. Eu era uma pessoa influenciadora. Eu ia no asteroide, gente. Quem aqui conhece o asteroide aí? Quem aí conhece o asteroide? Tá bom. Uma vez eu fui no asteroide. Minha mãe não sabe disso, espero que ela não veja depois. E eu me lembro que eu fui no asteroide, filho de crente, mas filho de crente é um barato, né? Vai nos lugares e fica com medo dos lugares. Aí tava eu lá, eu sempre gostei muito de rock, desculpa, sempre gostei. E eu tava no asteroide, cara, e tem uma coisa, você que talvez não conheça, que chama roda punk. E eu entrei numa roda punk. Só que, meu irmão, eu sou filho de crente. Eu entrei, na hora que eu pisei lá dentro, eu tava no inferno, eu quis sair daquilo. Só que na hora que eu tentei sair, o que é uma roda punk? São pessoas que elas ficam rodando ali e uma empurrando a outra. É a graça, você vê como o mundo é engraçado. Fica uma empurrando a outra. E eu entrei ali, e na hora que eu tentei sair, eu não consegui. Cara, eu tomei um soco na boca, que na hora que eu tomei o soco, em câmera lenta, eu lembrava assim: meu Deus, se minha mãe vê isso, se minha mãe vê, eu prefiro morrer aqui, mas se minha mãe vê que inchou. Eu lembro que eu saí, já fui no banheiro, fiz aquela oração: Deus, tem misericórdia, né? Fazendo coisa errada, pedindo misericórdia pra Deus. Eu lembro que eu fui no banheiro e falei: Deus, por favor, Jesus, me perdoa e tal. Por que eu tô falando isso? Porque o tempo passou, eu tive um encontro com o amado Jesus, minha vida mudou da água pro vinho, amém? Quem acredita que quando a sua vida tem um real encontro com Jesus, a sua vida muda da água pro vinho? Amém? Então não precisa esperar, é essa noite que ela vai mudar da água pro vinho. Eu acredito que ela já começou a mudar e ela vai mudar mais ainda. E eu lembro que depois que eu tive encontro com Jesus, minha vida mudou de uma forma tão simples, só que eu comecei a mudar o meu jeito de ser, sabe? Eu era alguém que começou a tentar se adaptar às pessoas ao meu redor, comecei a tentar virar um crente no sentido aparência, jeito de falar. E eu comecei a mudar, até que certa vez, eu me lembro que eu não adorava mais a Deus da mesma maneira que Ele queria que eu adorasse. Porque no mundo, meu querido, no mundo eu quase batia nesse teto aqui, ó, pulava, dava mortal, fazia um monte de coisa. Só que quando eu encontrei Jesus, a minha vida parece que estagnou, porque as pessoas ao meu redor me impressionavam e eu tinha vergonha delas. Você vai entender onde eu quero chegar. E certa vez o Espírito Santo falou muito forte no meu coração: Mateus, por que no mundo você, cara, entregava tudo e pra mim você parece que não entrega nada? E eu comecei a pensar: meu Deus, realmente, quando eu tava lá no asteroide, eu batia a cabeça na roda punk, batia em todo mundo, fazia de tudo. Só que quando eu tava adorando ao amado da minha alma, aquele que morreu por mim, levantava a mão assim, ó, pra adorar. O Espírito Santo falou: Mateus, você tem que começar a corresponder melhor à minha presença. Eu não morri por você em vão. Se eu morri por você é porque agora você tem que entender isso e se entregar por inteiro na presença de Deus. Eu não estou pregando, gente, estou dando a introdução, mas você tem que nessa noite começar a se entregar por inteiro na presença de Deus, amém? Por inteiro na presença de Deus. E eu lembro que uma vez um amigo meu falou assim para mim: Mateus, um amigo meu que ele era da época da escola e ele é da Assembleia, e ele falou assim: Mateus, fala pra mim, como você fez para ter a sua vida transformada em tanto tempo? Dava pro vinho. Porque, gente, quando eu tive um encontro com Jesus, verdadeiramente, porque antes não era encontro, eu via de longe, só e falava que conhecia. E quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, a minha vida mudou em questão de meses. Em 2 meses,
eu estava muito mais empolgado, muito mais agitado, muito mais animado. Sabe o primeiro convertido, assim, que conhece a Cristo ali a primeira vez e quer morrer, e quer evangelizar, e quer ir pra favela, e quer fazer um monte de coisa? Era eu, filho de pastor, nascido em lar de pastor, e eu estava ali sendo alguém que estava se convertendo pela primeira vez. E eu lembro que eu pensei, e na mesma hora eu falei assim para Deus, meu amigo, olha que loucura, meu louco. Meu amigo aqui, ele perguntou, Mateus, o que você fez? Eu falei, Deus, o que eu fiz? E Deus falou assim para mim, você é sincero e corresponde com simplicidade à minha presença. Olha o que você está fazendo, falando comigo na frente do seu amigo. Eu falei, cara, é porque eu fui sincero e eu soube corresponder com simplicidade à presença de Deus. Ele falou, é isso? É isso. Ele falou, não tem que fazer mais nada? Eu falei, é Deus e você, mas pra mim é uma sinceridade de coração e ser simples na presença de Deus. E eu estou dizendo isso porque essa é a noite onde o Senhor ele faz perguntas para cada um, amém? E você tem que saber ter um coração sincero e ser uma pessoa simples na presença de Deus. Aleluia! Feche seus olhos, rapidão, feche seus olhos. O Espírito Santo ele chama muitos pelo nome aqui. O Espírito Santo faz muitas perguntas para muitos jovens aqui. Eu quero te dar segundos, porque eu já preciso me apressar. Eu quero te dar segundos, mas por favor, corresponda à presença de Deus nesse momento. Qual é a pergunta que Ele tem feito para você? Se você ainda ama Ele, se você realmente quer continuar caminhando com Ele, sendo que há tanto tempo atrás você disse que queria morrer por Ele. Qual é a pergunta que o Espírito Santo tem feito para você? Responda isso, não para mim, mas no seu interior, para Jesus. Senhor Deus, eu apresento a vida de cada um aqui, Pai. Pai, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre a nossa mente. Nós não queremos ser apenas ouvintes, mas nós queremos ser bons correspondentes da Tua presença. Nós queremos ser bons correspondentes da Sua presença, Pai. Pai, então seja qual for a pergunta que você está fazendo para cada um, eu oro pedindo que esta pessoa possa corresponder com um coração sincero e uma vida simples, porque eu entendo que o Senhor pode levantar muita gente da simplicidade para fazer coisas complexas. Em o nome de Jesus, amém. Vocês estão aí ainda? Tem gente com sono aí? Pode ser sincero, mentir na casa de Deus continua sendo pecado. Se tiver com Deus, com sono, pode falar. Só não dorme. Eu quero falar com vocês um pouco sobre mentalidade. Mentalidade é aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu confesso que eu estava desesperado até ontem para saber o que eu ia pregar, porque às vezes a gente tem tanta coisa e a gente começa a escrever, começa a anotar, começa a ler, a gente já busca Deus, mas começa a buscar mais ainda Deus. E Deus, me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus. E cara, não vem. Aí veio ontem, graças a Deus. E eu quero ser muito simples e objetivo com você a respeito daquilo que o Senhor ele tem pro meu coração e pro seu, amém? O significado da palavra mentalidade diz assim, conjunto de manifestações de ordem mental, seja elas crenças, maneiras de pensar, disposições psíquicas e morais que caracterizam uma coletividade, uma classe de pessoas ou um indivíduo. Isso é o significado da palavra mentalidade. Então vamos lá, a sua mentalidade ela caracteriza quem você é. A sua mentalidade ela caracteriza quais são as suas ações. A sua mentalidade ela caracteriza a sua forma de corresponder com as pessoas. A sua mentalidade caracteriza as respostas que você vai dar para as pessoas. Cara, quem já ouviu alguém falando assim, eu tenho personalidade forte? Quem já ouviu? Ou pode ser até você que fala isso. Não precisa terceirizar para o outro não. Não é que a sua personalidade é forte, é a sua mentalidade que é ruim. É a sua mentalidade que é ruim. Porque a sua mentalidade vai dizer a forma como você vai enxergar as coisas ao seu redor, amém? Eu estava lendo há um tempo atrás, eu gosto muito de ler, eu estava lendo há um tempo atrás a história do Walt Disney. É um cara, né? Tem um parque, mas é um homem. E diz que, não sei se é verdade, eu acho que não, mas é uma história interessante, que ele começou a planejar construir uma montanha-russa. E era uma montanha-russa gigante, cara. Só que demorou para o processo ficar pronto. E nesse meio tempo do processo, ele acabou que faleceu. E no dia da inauguração da montanha-russa, vou chegar lá, tá, gente? Calma aí. No dia da inauguração da montanha-russa, o pessoal que estava lá chegou para a esposa do cara, falou assim: parabéns, olha que lindo o
projeto que o seu esposo fez. Essa montanha russa é maravilhosa, é uma das maiores do mundo. É uma pena que ele não viu ela pronta. Sabe o que ela falou para ele? Na realidade você está vendo agora, porque ele viu há muito tempo pronto. Muito tempo pronto. Eu não sei se você está conseguindo compreender o que eu estou querendo dizer, mas mentalidade é você literalmente se vestir da mente de Cristo, se vestir com a mentalidade do reino de Deus e começar a enxergar as coisas da forma que o Senhor enxerga, amém? Cara, se você sair daqui com a mentalidade de Cristo e com uma forma que Deus pensa, para mim serviu, você pode ficar de boa, viu? Saia daqui somente com isso. Em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 13, você anota aí depois vem em casa. 2 Reis 6,13 vai dizer que Eliseu estava lá de boa, tranquilo. Eliseu tinha, a Bíblia vai chamar de moço, eu vou chamar de menor aprendiz. Eliseu tinha um menor aprendiz. E de repente um rei queria matar Eliseu. E aquele rei manda muitos exércitos ali para matar Eliseu. Eu estou resumindo, tá? Manda aquele exército gigante para matar Eliseu e beleza. Aí aquele menor aprendiz de Eliseu olha para Eliseu e fala assim: Eliseu, meu querido, a gente vai morrer aqui, mano. A gente vai morrer aqui. Olha, os caras tá no morro, os caras tá em cima do poste, nas casas, os caras tá na rua, dentro do bueiro. E a gente tá em pouca quantidade, a gente vai morrer aqui. A palavra vai dizer que Eliseu olha para aquele moço e fica tranquilo. E eu imagino aquele, como dizem os grandes pregadores, vou conjecturar aqui. E eu imagino que o moço fica desesperado, falando assim: Eliseu, você está muito louco. Olha para frente. Eliseu olha para ele e fala assim: cara, fica tranquilo. Aí Eliseu chega nele e fala assim: Senhor, abre os olhos dele. E no mesmo instante, os olhos daquele homem foi aberto. E quando os olhos daquele homem foi aberto, aquele homem pôde ver que o exército que o Senhor tinha preparado era muito maior do que aquele que estava cercando. Mateus, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, meu querido, que quando você tem uma mentalidade de filho de Deus, você não se preocupa com as situações, porque você sabe que o seu pai já está lá. Quando você tem uma mentalidade de um filho de Deus, você não se preocupa com o amanhã, porque o pão nosso de cada dia, Ele te dá hoje, meu irmão. Você consegue vir comigo? Você consegue adorar a Deus e corresponder com isso? Eliseu tinha uma mentalidade de um filho de Deus. Eliseu tinha uma mentalidade de alguém que vive no reino de Deus. E ele não se assusta, ele fica de boa, porque ele sabe que o exército de Deus era muito maior e ele já estava vendo tudo. Existem 3 tipos de mentalidades, vamos lá, vou ser breve. Mentalidade rígida, diga comigo, mentalidade rígida. Talvez vocês se identifiquem com algumas, tá? Fica a dica aí. Mentalidade rígida geralmente é composta por pessoas de opinião única, com dificuldade em aceitar opiniões externas, vivem em uma extrema zona de defesa. Mentalidade rígida. Mentalidade líquida são pessoas superficiais, extremamente abertas para serem influenciadas. Elas são superficiais, elas são influenciadas fáceis pelos outros. Elas não conseguem ter opiniões próprias e muitas vezes elas não confiam em si mesmas. Essa é a pessoa que tem uma mentalidade líquida. Mentalidade flexível são pessoas que têm dificuldade de se adaptar aos ambientes, porém sem se deixar ser influenciada. Então uma pessoa que ela é top, você olha para ela, ela se adapta de boa. Eu fui muito assim por um tempo, crente no meio dos mais loucos da escola, porém sem se deixar ser influenciada, consegue muito bem se enquadrar em muitas realidades. Até aí parece ser legal. A questão é que tem uma vírgula e continua, mas muitas vezes acabam anulando as suas convicções. A mentalidade flexível é a que a gente mais acha legal, assim, parece ser meio gospel, mas no final ela acaba anulando as suas convicções. Então você tem a sua mentalidade, talvez rígida, talvez líquida, ou talvez flexível. O mais interessante é que eu prego para vocês, e vocês crescem tanto no quesito espiritual, quanto no quesito que se amanhã vocês forem fazer Enem, vocês já estão top na parte de humanas. 3 mentalidades são as que a gente mais conhece, tem outras. Só que
eu não acredito que filhos de Deus vivem dentro dessas três mentalidades. Eu não acredito que tem como você viver uma mentalidade rígida, ou uma mentalidade líquida, ou uma mentalidade flexível. Porque quem é filho de Deus vive em uma mentalidade de filho de Deus, amém? Diga assim: hoje eu vou sair daqui com uma mentalidade de filho de Deus, de filho de Deus, com autoridade de filho de Deus, amém. As situações e pessoas ao seu redor, elas estão em constante tentativa de influenciar a sua forma de pensar. Então, quando eu era da escola, as pessoas que estavam ao meu redor, apesar de que eu era a pessoa que influenciava, mas elas me influenciavam para um lado negativo. As coisas ao nosso redor nos influenciam para coisas negativas. Muitas vezes a gente nem percebe, cara. Quem já andou com muita gente negativa aqui? Quem já andou ou anda com gente negativa? Cara, você já percebeu que o negativo, ele é o dia inteiro falando coisa ruim. Quando você menos percebe, você também está falando coisa ruim? Diferente de alguém positivo, que o cara é tão positivo que, meu irmão, você está no meio de um tiroteio, mas você está falando assim: vai ficar bem no final. Quem tem promessa de Deus não morre. As coisas e as circunstâncias ao nosso redor nos influenciam diretamente. Só que Deus não criou filhos para serem influenciados pelas situações e pessoas ao redor, amém? Deus não te criou, meu irmão, Deus não te criou, minha irmã, para você ser influenciada pelos seus amigos da escola, mas para você ser influência lá dentro. Deus não te criou para você ser influenciado no seu ambiente de trabalho, mas para você influenciar lá dentro. Cara, eu ouvi algo esses dias que mudou minha vida. Um pastor, eu não vou saber o nome dele, mas a história dele é o seguinte: toda vez que ele vai entrar em qualquer lugar, seja num shopping, seja num bar, seja num restaurante, seja onde for, num parque de diversão, antes dele entrar, ele para por um minuto e ele começa a ter consciência da mentalidade que Cristo colocou nele. E ele começa a pensar como Cristo pensa e começa a dizer: Senhor, eu fui escolhido para ser influência aonde eu entrar. O Senhor morreu por mim para mim ser influência e levar o seu amor aonde eu passar. Deus, eu não vou entrar aqui como alguém que é influenciado, mas sim como alguém que é influência, que foi para isso que o Senhor me chamou. Um minuto, ele entra. Cara, as realidades mudam lá dentro. E sabe, eu quero ser uma pessoa que inspira você a viver isso, porque eu comecei a fazer isso e, meu irmão, tem acontecido tanta coisa louca na minha vida. Às vezes eu vou entrar em qualquer lugar e antes de eu entrar eu falo: Deus, o Senhor me chamou para influenciar, que a minha boca seja a sua boca, que os meus olhos os seus olhos, que minha mão as suas mãos. Faz uma oração que você sentir no seu coração, que seja legal, e entra. Cara, você vai perceber que em menos de um minuto a pessoa já vai estar falando assim para você: tem algo diferente em você. Aí você já tá com Jesus na pessoa, você fala assim: é Jesus Cristo, irmão. É Jesus Cristo em mim, é Jesus Cristo através de mim, é Jesus Cristo na minha vida. Entenda que o Senhor não te criou para você ser uma pessoa influenciada, mas influência, amém? Declara comigo assim, ó: eu serei influência por onde eu passar. Eu peço para vocês repetir, porque a palavra tem muito poder. Tanto na Bíblia vai dizer isso, quanto na psicologia, amém? Depois vocês estudam lá. Vamos lá, abram comigo em Gênesis no capítulo 3, para dizer depois que, ele falou e não usou Bíblia. Vamos usar a Bíblia. Vocês estão felizes ainda? Estou falando muito rápido. Tá tranquilo? Favorável? Beleza, então. Tudo que eu falar, se vocês quiserem anotar, é muito bom. Ou se alguém quiser que eu mande depois o que eu tenho anotado aqui, só te pedir. Gênesis no capítulo 3, eu não sei se tem como jogar aqui no telão. Se tiver, por favor. Gênesis no capítulo 3 e no versículo 1. Quem achou, fala amém. Beleza? Diz assim, ó: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, até raiva só de rir ela falando, é verdade que Deus disse, não comam do fruto da árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente. Primeiro, por que uma mulher estava respondendo a uma serpente? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse:
vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como de Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Mais louco ainda é Adão, né? Que come algo. De onde você tirou isso aqui? Ah, uma serpente me deu. Eu sou meio criativo, gente, então desculpa, eu começo a fazer isso aqui primeiro. Então entenda que a serpente implanta ali na mente de Eva uma dúvida. A mentalidade de Eva era uma mentalidade de filha, era uma mentalidade de caminhar com Deus. A mentalidade de Adão era uma mentalidade de filho, de alguém que caminhava com Deus, que tinha intimidade com Deus. Você tem noção que quando eles foram criados, Deus começa a chegar para eles e fala assim: ó, tá vendo esses bichos aí? Tô, bota nome em todo mundo aí. Tá vendo essas plantas? Tô, bota nome nas plantas também. Sério, Deus, sério. Mas e se eu quiser chamar algo de caqui? Aqui no aleatório. Chama de caqui então. Sapo. Chama de sapo. Pode colocar o nome. Coloca o nome tudo. Deus criou o homem para literalmente reinar, para literalmente ser alguém que ia influenciar, que ia governar sobre aquela terra. E de repente vem uma serpente miserável, conversa com Eva e fala assim: olha, eu acho que vocês estão equivocados. Toda teórica. Se vocês comerem esse fruto, vocês não vão morrer não. Fique em paz. Sou eu, uma serpente falando. Vocês não vão morrer, pode comer, fica tranquilo. E de repente eles comem daquele fruto e eles deixam de ter uma mente 100% original para aquilo que Deus chamou eles. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Por que eu estou falando isso? Porque Deus não te criou para você ser 50% mentalidade do mundo e 50% mentalidade de Deus. Deus te criou para você viver como alguém que tem uma mente 100% do reino de Deus. Uma mente que vive 100% como filho de Deus. Uma mente que vive 100% como filha de Deus, amém? E há um tempo atrás eu estava assistindo TV e eu estava vendo futebol. Jesus está voltando. E eu estava vendo futebol e eu dei futebol, eu estava vendo. Era porque Deus queria falar comigo em alguma coisa. Eu estava assistindo e tinha um jogador, não vou lembrar o time agora. Tinha um jogador e eu lembro que antes do jogo começar estava todo mundo com expectativa no jogador. Não, porque esse cara é fera. Esse cara é o melhor de todos. Não, porque esse cara agora o Palmeiras vai ganhar o Mundial. Eu que sou palmeirense. Esse cara, ele é top, top. Você vai ver quando ele entrar. Meu, o cara entrou. Foi o pior jogador da partida. Aí no final, naquelas entrevistas, eles entrevistaram ali o técnico que era médico, uma coisa assim que cuida. Aí o cara falou algo que marcou muito meu coração. O cara falou assim: a gente estava acreditando que ele ia ter 100% de aproveitamento. Quem já ouviu falando isso? Mas infelizmente ele só teve 40% de aproveitamento. Eu falei: cara, que frustrante. Eles botavam 100% de aproveitamento naquele jogador e ele saiu com 40%. E o Espírito Santo falou assim para mim: Mateus, com você é a mesma coisa. Com os meus filhos é a mesma coisa. Como assim, Mateus? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Deus te chamou para ter uma mentalidade 100%. Ele bota 100% de expectativas em você. Ele bota 100% de confiança em você. Para que você corresponda com Ele 100%. Amém? Cara, não saia daqui com 40% da mentalidade que Ele quer que você tenha. Amém? Legal. Então qual que foi o maior erro? Eva ter comido do fruto ou Eva ter ouvido uma serpente? Vocês podem falar assim: com certeza foi Eva que comeu o fruto. Mas cara, entenda que o pecado ele não começa de uma hora para outra. Entenda que a sua mente ela não é mudada de uma hora para outra, mas existe sempre alguém que influencia você nisso. Você não simplesmente acorda, um pastor grande, conhecido, tantos pastores que a gente já ouviu histórias, não simplesmente acorda e fala assim: hoje eu vou trair a minha mulher. Não.
alguém já estava conversando com ele há muito tempo. Algo já estava acontecendo há muito tempo. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque que muitas vezes você acha, não, se eu caminhar aqui em cima do muro, relaxa, eu não caí Não, meu querido. As coisas ao seu exterior influenciam diretamente no seu interior, amém? Não se permita ser influenciado. Mateus, mas como que eu sei se eu tenho uma mente de filho de Deus ou se eu tenho uma mentalidade corrompida? Abre aí, Gênesis, capítulo 3, que vocês já estão. Só que agora é no versículo 8. Gênesis 3. Versículo 8. Posso ler? Posso ler? Beleza. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. Eles se esconderam da presença de quem amava eles, cara, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Imagina o coração de Deus criar alguém, amar essa pessoa. Ele gerou o homem dele mesmo, ele soprou um fôlego de vida dele mesmo. Você imagina o amor que Deus tinha por eles. E Deus está na viração do dia, andando pelo jardim, ele se escondendo da presença de Deus. E Deus simplesmente chega e faz a seguinte pergunta: onde vocês estão? Deus sabia onde eles estavam, gente. Era só para saber o que eles iam responder. E eles falam: Deus, a gente ficou com medo da presença do Senhor, porque a gente está nu, e a gente está com medo. A mentalidade corrompida faz com que você tenha medo da presença do Senhor. Talvez você está aqui no nosso meio, cara, talvez você é filho de crente, talvez você é filho de pastor, ou talvez você aceitou a Cristo há uma semana atrás, há um mês atrás, há um ano atrás, e toda vez que você faz algo de errado, você começa a ter medo do Senhor. Ou talvez você está aqui e você não tem feito nada de errado, mas ainda assim, em alguns momentos você tem medo da presença do Senhor. Cara, entenda que o Senhor não te criou para você ter medo dele, mas o Senhor te criou para você segurar na mão dele e caminhar com ele todos os dias da sua vida. O Senhor não te criou para ser alguém que tem medo, para ser um filho medroso, mas o Senhor te criou para ser alguém que caminha com ele todos os dias da sua vida, cara. Por favor, faça um favor a si mesmo. Comece a deixar o medo de lado e caminhar com Jesus. Se você sair daqui sem medo, caminhando com ele, tudo que eu falei aqui, tá top. Deixa eu te falar algo. E não é um bom conselho, é uma boa notícia para você. Porque bom conselho um monte de gente dá. Agora, uma boa notícia: Jesus não morreu em uma cruz para que a partir daquele momento você viva uma vida que tem medo dele. Jesus não morreu em uma cruz para que na primeira oportunidade que você venha falhar, você tenha medo até de pedir perdão para Deus, porque tem medo de Deus. Quem aqui nunca fez isso? Eu era esse tipo de cara, que pecava e falava: Deus, me perdoe. Ai, pequei de novo. Deus, me perdoe. Beleza. Deus, eu pequei pela terceira vez. Será que você pode me perdoar? Deus, eu pequei pela quarta vez. Cara, eu estou falando isso simples, mas isso tem um peso, porque por muito tempo eu caminhei como uma pessoa assim. E só Deus conhece o seu coração e sabe como é esse sentimento. E você peca, pede perdão, e chega um momento que, cara, você começa a pecar tanto que você tem medo de pedir perdão, você tem vergonha de pedir perdão, você tem vergonha, cara, de se apresentar perante o Senhor, porque tem vergonha. Só que eu quero te trazer uma boa notícia nessa noite. Jesus morreu em uma cruz para que você possa caminhar com ele todos os dias. Mateus, eu estou ouvindo o que você está falando, eu estou em pecado. Meu irmão, todo pecado já foi levado numa cruz.
Seja livre nessa noite, seja liberto nessa noite, seja livre em o nome de Jesus. Jesus está estendendo a mão e falando assim: cara, pega na minha mão porque eu quero caminhar com você. Porque bom conselho todo mundo dá. O amigo do serviço está lá, desesperado, querendo Jesus. E você, em vez de falar assim para ele: ó, Jesus pode te transformar, posso orar pela sua vida? Não, você fala assim: cara, ó, talvez, se você for na minha igreja, lá vai ter uma palavra legal, e talvez no final você aceite ele. Eu quero que você entenda que eu estou pregando aqui para dois tipos de pessoas. Deixa eu já abrir o parênteses. Uma, talvez para você mesmo, para que você possa receber uma mentalidade de filho de Deus. E duas, se você já tem, para que você possa ser uma pessoa que influencie pessoas a viver uma mentalidade de filho de Deus. Agora é para aqueles que já têm a mentalidade de filho de Deus. Se você já tem, meu irmão, chega de dar bom conselho e comece a dar boas notícias. Chega de dar bons conselhos e comece a dar boas notícias. Não é assim, ó, cara, vai lá no Revolução do Reino, você vai ver, eles têm uma banda top, tem umas coisas top, até na oferta é top, eu entrego tudo na oferta. Não, para de dar bom conselho e comece a dar boa notícia. Meu irmão, você está precisando de Cristo? Chega aqui, Ele morreu por você, para pagar o preço pelos seus pecados, e essa é a oportunidade que Ele quer transformar a sua vida. Quer entregar a sua vida para Jesus? Quer. Chega de dar bons conselhos. Meu querido, tem gente morrendo do seu lado e você não vê. Sabe, eu vou pensar em compartilhar isso. Esse ano eu tive um sonho, aonde nesse sonho eu estava sentado num dos primeiros bancos de uma igreja. E eu lembro que quando eu entrava no sonho, o sonho começava, eu vi uma pessoa pregando. E o cara pregava, muito bem pregado, falando super bem vestidão, falando legal. E eu falei assim: uau. Cara, quando eu olhei para o lado, tinha gente morta do meu lado. Quando eu olhei para trás, tinha jovem morrendo lá atrás. Quando eu olhei para o outro lado, tinha jovens morrendo do outro lado. E aquele cara apenas dando bons conselhos em um púlpito. E eu lembro que no sonho eu levantava e eu falava assim, eu falava assim: mano, a galera tá morrendo e você não tá percebendo. Ele não fazia nada. E de repente eu acordava. Por que eu estou falando isso? Porque essa noite que o Senhor não quer que você saia daqui como um bom conselheiro, mas como alguém que carrega uma boa notícia. Como alguém que carrega uma boa notícia. Você pode aplaudir a presença do Senhor? Você pode correr por isso? Por favor, não seja um bom conselheiro. Porte uma boa notícia. Porte uma boa notícia. Porque pessoas que falam bem, faz curso, tá cheio. Mas pessoas que têm uma boa notícia são poucas. E você é uma delas que vai sair daqui nessa noite carregando isso. Você recebe? Sou bem profético, então recebe. Aleluia. Então a mentalidade de Cristo, ela tem por objetivo duas coisas, vamos lá: transformar quem você é em um filho de Deus. Primeiro objetivo é transformar quem eu sou em um filho de Deus. Então diga comigo assim, ó: a mentalidade de filho de Deus é transformar quem eu sou em um filho. Simples assim. A mentalidade de Deus é simplesmente transformar quem eu sou em um filho dele. Porque eu sempre falo isso, tem muita gente que é órfão de pai vivo. Tem muita gente que está aqui, eu sinto no meu espírito, que é órfão de um pai que é vivo. O nome dele é Deus, Yeshua, Espírito Santo, amém? Não seja órfão de um pai que é vivo. Esse é o primeiro. E o segundo é levar a você a expressar o reino de Cristo para as pessoas ao seu redor. Então, eu primeiro recebo a mentalidade de Deus e eu entendo que eu sou um filho de Deus. Beleza, recebi a mentalidade, eu sou um filho de Deus, eu sou alguém que se porta com a mentalidade do reino de Deus. O que eu faço? Eu levo isso para as pessoas ao meu redor. Como? Através da minha expressão. Eu expresso isso através de mim. Vocês estão comigo? Beleza. Mateus, e como que eu recebo a mente de Cristo? E agora começa a ficar legal, e eu tento correr por fim. E como que eu recebo a mente de Cristo? Conhecendo quem Cristo é para você. Anota isso. Eu só recebo a mentalidade de Cristo quando
eu reconheço quem Cristo é para mim. Pode anotar, eu não vou ler, mas você pode anotar na sua Bíblia depois. Mateus, no capítulo 16 e no versículo 13. É uma situação onde Jesus estava com os discípulos e de repente Jesus faz uma pergunta muito legal para os discípulos. Jesus chega para os discípulos e fala assim: rapaziada, vem aqui. Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Daí nessa hora todo mundo começa a falar, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas. E eles começam a falar e falar e falar e falar. Aí Jesus chama truco e fala assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Não estou entendendo nada, Mateus, calma, a gente vai chegar lá. Quando Jesus fala isso, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, o mais doido de todos, dá um pulo e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro reconhece quem Cristo é, sabe o que Cristo fala para Pedro? E tu és Pedro, filho de Jonas. Cara, você tem noção da revelação que é isso? Quando Pedro reconheceu quem Cristo era, Cristo falou: e você é Pedro. Mateus, eu não sei quem eu sou. Simples, reconheça quem você é. E Cristo no mesmo momento vai dizer quem você é. Reconheça quem Cristo é. Pedro reconheceu quem Cristo era. E na mesma hora, Jesus revelou a mente de um filho de Deus para Pedro e falou assim: tu és Pedro. Cara, eu quero te dar 30 segundos para você reconhecer quem Cristo é na sua vida. Eu não estou fazendo isso para te emocionar. Por favor, responda para Cristo. Você precisa responder isso para Ele nessa noite. Ele está te perguntando: quem eu sou para você? Quando você olha para mim, quem você vê? Quem eu sou para você? Entenda, quando você responde isso para Ele, Ele libera para você quem você é. Beleza? Então, a gente recebe a mente de Cristo através da intimidade, reconhecendo quem Cristo é. Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2 vai dizer assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você deseja caminhar com a mente de Cristo, meu irmão, primeiro reconheça quem Ele é para você e caminhe em intimidade com Ele. O Senhor, Ele tem por objetivo nessa noite que você possa ser íntimo dEle para receber a mente de Cristo. Agora presta muita atenção em algo, presta atenção. Quando Jesus estava para ser crucificado, isso é muito doido. Quando Jesus estava para ser crucificado, você tem noção que Jesus tinha curado pessoas cegas, Jesus tinha andado sobre o mar, Jesus tinha cuspido no chão, colocado os 2 dedos no meio do barro e colocado, acho que na língua da pessoa. Jesus tinha ressuscitado um monte de gente, Jesus tinha curado lepra, Jesus tinha feito coisas gigantes, cara. E quando Jesus estava para ser crucificado, Ele fala assim: vai ter um lugar preparado lá para vocês vão arrumar tudo lá e a gente vai fazer uma janta à noite, porque o meu tempo é chegado. E os discípulos assim: cara, vai ser muito louco lá, porque olha, a gente já viu ele andando sobre as águas, imagina como é que vai ser essa última festa com Jesus antes dele ir. Vai ser muito legal, cara. Eu imagino que os discípulos começam a criar uma expectativa no coração deles, e de repente os discípulos chegam lá, só tem pão e vinho, só isso. Não tinha show de luzes, não tinha fogo, não tinha gente morta para ele ressuscitar, não tinha cego para ele dar visão, não tinha surdo para ele dar audição. Cara, não tinha nada magnífico. Pão e vinho. Qual que é a revelação disso? Revelação disso é que não adianta nada você vivenciar coisas incríveis com Cristo, mas você não comer do pão e não provar do vinho. Quando Jesus estava para partir, Ele entende que eles realmente precisavam ainda mais caminhar mais com Ele, receber a mentalidade de Cristo. Então, antes de Jesus partir, Ele fala assim: vocês viram coisas incríveis até aqui, mas agora coma do pão, que simboliza a mim mesmo, e beba do vinho, que simboliza o meu sangue, amém? Então você recebe uma mentalidade de filho de Deus em intimidade com Jesus Cristo, amém? Após receber a mentalidade de um filho de Deus, eu me expresso como um filho de Deus. Diga assim: vocês estão com sono, estou terminando. Eu
me expresso como um filho de Deus. Eu não vou pedir para vocês abrirem, mas se quiser anotar, eu vou ler para ser breve. Diz assim, Lucas no capítulo 7, no versículo 19 ao 21. Enviou-os o Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir, ou deveremos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir, ou deveremos esperar outro? Naquele mesmo instante, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vistas a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Cegos vêm e coxos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Quem vive uma mentalidade de filho de Deus, ele não apenas manifesta o reino, mas ele expressa o reino de Deus. Quando perguntam para Jesus: Jesus, é você mesmo que é para vir ou a gente espera outro? Jesus cura o cara, Jesus ressuscita morto, Jesus dá visão a cego, Jesus faz surdo voltar a ouvir e fala assim, fala para João que as pessoas estão sendo revividas não existe, que as pessoas estão sendo ressuscitadas, que as pessoas estão sendo curadas, que as pessoas estão sendo restauradas, que as pessoas estão sendo libertas, porque ele tinha uma mentalidade de filho de Deus e logo ele se expressava como um filho de Deus. Mas por que a gente se expressa e não manifesta? Eu quero fazer uma breve explicação. Que manifestar, se você for no dicionário, você vai descobrir que é em um determinado momento, em uma determinada hora específica, eu me manifesto. Então beleza, eu sou filho de Deus, eu vou marcar, vocês vão entender tudo. Eu sou filho de Deus, eu vou marcar no meu despertador para mim me manifestar como filho ao 12:30 do sábado. Então quando é sábado, ao 12:30, o despertador toca e eu me manifesto como um filho de Deus. Está errado usar essa expressão? Não, não está. Mas por que Cristo se expressava? Porque, meu querido, manifestar tem hora, tem dia, tem momento, tem lugar. Expressar em todo lugar, em toda hora, em todo momento, em todo dia, em todo qualquer lugar. Eu me expresso como Cristo, eu me expresso com a mente de Cristo. E entenda que se você recebeu a mentalidade de um filho de Deus, você não mais se manifesta, mas você se expressa como um filho de Deus. Então eu saindo daqui, eu vou no Burger King, como todo mundo vai, mano, lá eu vou me expressar como um filho de Deus. Eu vou sair daqui e no sábado eu vou trabalhar, lá eu vou me expressar como um filho de Deus. Cara, eu vou sair daqui, eu vou para minha casa e os meus pais não são convertidos, lá eu vou me expressar como um filho de Deus. Porque quem se expressa em todo momento e quem se manifesta tem dia e hora marcada. Deus não te chamou para você se manifestar em momentos específicos, mas quando você recebe a mentalidade de um filho de Deus, você se expressa em todos os momentos, amém? Vocês estão acordadão ainda? Estou terminando. 1 João, no capítulo 3, no verso 8, diz assim, filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e verdades. Olha, pronto. Preguei o que eu estava querendo falar a noite inteira. Não amemos de palavras ou de boca, mas em verdade. Entenda que quando eu me expresso como alguém que tem a mentalidade de Cristo, eu começo a ver como Cristo vê, eu começo a andar como Cristo anda, eu começo a falar como Cristo fala. Legal. O que mais? O que mais? E quando eu tenho a mentalidade de um filho de Deus, eu amo como Cristo ama, eu me entrego como Cristo se entrega, eu me dou como Cristo se doou, eu amo as pessoas como Ele amou. Cara, tem pessoas morrendo do seu lado nessa noite, e será que se fosse Jesus aí, Ele não estaria fazendo alguma coisa? Ei, comece a se expressar como Cristo se expressa, amando as pessoas. Ah, você está enfermo? Beleza, vamos orar por você. Tá com câncer? Beleza, vamos orar por você. Eu postei no Instagram o highlight da vigília e eu falei assim, não recomendado para pessoas com problemas no coração. Porém, se tiver, pode vir que a gente também ora. Ei, Jesus te chamou para se expressar como Ele se expressa. Então comece nessa noite a sair daqui com uma mentalidade de quem ama,
de quem se entrega, de quem se doa como Jesus se doa, amém? Mano, você precisa levantar pela manhã. E olha, isso é muito sério que eu vou falar. Quando você recebe a mentalidade de Cristo, você tem que se levantar pela manhã e o inferno ter medo de você. Você tem noção do que eu acabei de falar? Quando você se expressa e recebe uma mentalidade de um filho de Deus, de alguém que sabe como é viver no reino de Deus, você acorda pela manhã e o demônio tem que ter medo de você, cara. Ele tem que ter medo de você. Você tem que caminhar na rua e o miserável tem que ter medo de ver você caminhando na rua. Você tem que entrar em um hospital e ele tem que ter medo de ver você entrando no hospital. Ele tem que ver você entrando nos becos aonde ninguém entra e ele tem que ter medo de você, porque aonde Cristo se revela existe transformação, porque lá existe uma geração que se expressa como filhos de Deus. Tô pentecostal agora. Deixa queimar. Tô indo pro fim. A palavra vai dizer, não vou nem mais usar o cara aqui. A palavra vai dizer: agora vivo não mais eu, mas é Jesus Cristo quem vive em mim. Presta atenção, eu quero que nesse último momento você literalmente receba no seu coração aquilo que eu vou falar. Você caminha com uma mentalidade de filho de Deus. Como que eu faço isso, Mateus? Eu já expliquei. Primeiro, você revela quem Cristo é para você e Ele revela quem você é. Beleza. Recebi a mentalidade de um filho de Deus. O que eu faço? Eu me expresso como um filho de Deus. Fazendo o quê? O que Jesus faz. Amando, transformando, curando as pessoas e fazendo tantas outras coisas. Beleza, mas e agora? E agora vivo não mais eu, mas é Jesus Cristo quem vive em mim. Agora vivo não mais eu, mas é Jesus Cristo quem vive em mim. Olha a seriedade disso. Agora, Paulo declarava: agora vivo não mais eu. O Mateus está morto, mas é Jesus Cristo quem vive em mim. A palavra vai dizer que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E agora vivo não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Sabe por que eu estou falando tanto isso? Porque se Cristo vive em você, as pessoas têm que começar a olhar para você e desejar que você ore pela vida delas. Se Cristo vive em você, as pessoas têm que olhar no seu olho, cara, e falar assim: meu, existe algo diferente em você, por favor me fala o que é, e você explicar o plano da salvação para aquela pessoa. Por quê, Mateus? Porque agora vive não mais eu, mas é Jesus Cristo quem está vivendo em mim. Ei, ser crente aqui é muito gostoso, cara. Ser crente na Revolução do Reino é muito bom, mas agora eu quero ver eu falar lá no meu trabalho: agora vivo não mais eu, mas é Jesus Cristo quem vive em mim. Ser crente aqui é muito bom, mas lá na minha faculdade eu vou declarar: agora vive não mais eu, mas é Jesus Cristo vivendo em mim. Ei, dentro da minha casa, agora vivo não mais eu, mas é Jesus Cristo quem vive em mim, quem vive em mim. O dono do universo escolheu morar dentro de você, para que quando as pessoas olharem para você, elas possam ver Cristo em você e através de você. Vocês estão animados? Fica de pé, por favor.